Você já ouviu a história de Uzá? Uma narrativa fascinante que jaz por trás da sua história. Uma passagem bíblica repleta de mistério e lições valiosas. Imagine agora um homem tomando a responsabilidade de preservar um tesouro sagrado. Uma responsabilidade que, infelizmente, levou a um desfecho trágico pelo fato de ter desafiado a vontade de Deus. Aprenda mais sobre como a história de Uzá foi contada na Bíblia e descubra as lições que ela traz consigo. Uma história milenar que ecoa desde os tempos antigos. Seu conto, que envolve Uzá, é de uma grandeza fascinante e seu destino trágico. Se você está curioso para entender como tudo se desenrolou, venha conhecer conosco essa narrativa. Este vídeo irá te levar a essa jornada de grande profundidade. Reviva cada momento dessa história bíblica. A Arca da Aliança era algo muito mais do que uma caixa dourada de inestimável valor. Representava a presença divina em meio ao povo de Israel, servindo como um símbolo tangível da aliança especial compartilhada entre Deus e sua nação escolhida. Durante batalhas e momentos de grande significado, sua santidade era reconhecida por todos, inspirando uma reverência e temor sagrado. Era mais do que um objeto físico, pois tamanho e materiais preciosos marcavam a conexão direta entre o Criador e seu povo. Possuía uma essência mais do que material, espiritual. Dentro dela havia as tábuas com os 10 mandamentos escritos por Deus, um frasco com o maná e o cajado de Arão que floresceu, todos eles provas reais do poder e milagres de Deus ao seu povo. A família de Abinadab foi dotada de um grande privilégio e responsabilidade: manter a Arca da Aliança. Era mais do que cuidar de um artefato sagrado. Eles ajudavam a preservar seu significado espiritual para as próximas gerações. Como levitas, eles aprenderam sobre os ensinamentos divinos, sobre a manutenção e transporte da arca. Esse conhecimento foi passado adiante, ensinando o respeito e a reverência por ela. Não se tratava apenas de guardar um objeto precioso, mas também de proteger a ligação entre Deus e seu povo. Cuidar da arca para a família de Abinadab era mais do que uma tarefa, era um compromisso com a sacralidade, frequentemente embutido na sua identidade. Um dever, assumido por muitas gerações, que não deveria ser esquecido ou menosprezado. Depois de uma espera de vários anos, o rei Davi decidiu transportar a Arca do Senhor para Jerusalém, reafirmando assim a cidade como o centro religioso de Israel e todas as suas tradições. Os habitantes da região se reuniram e partiram alegremente, ansiosos para celebrar a chegada da arca. Cânticos de reverência, orações e louvores ao Senhor eram ouvidos por todos. Era um acontecimento de alegria. Mesmo aqueles que entendiam pouco do significado do símbolo religioso que Davi estava transportando, sentiam a energia inebriante dessa comemoração. O ar estava impregnado de celebração. A caminhada da arca não era apenas uma viagem de um local para outro. Também era uma oportunidade espiritual para que as pessoas se aproximassem da religião e da história de Israel, sua cultura e sua fé no Senhor. No instante mais difícil e crítico de todo o trajeto, quando a jornada estava no auge, um momento desesperador se desenrolou na frente dos olhos de todos. O foco se desviou para a Arca da Aliança, o símbolo da presença divina, e de repente o caminho se tornou hostil. Os animais que puxavam a carroça tropeçaram e a arca, essência de santificação, começou a desbalançar e se desequilibrar. Todos ficaram apavorados. A arca, símbolo do sagrado, estava ameaçada de um sinistro destino, deu um calafrio para todos. O receio de que a arca pudesse cair e ser profanada pairou no ar. O instante era tenso, com a Arca da Aliança prestes a ter um destino desastroso. Num ato involuntário, para salvar o símbolo sagrado, Uzá se lançou para estabilizá-lo.
Sua coragem refletia o desespero de não deixar que o símbolo divino tocasse o piso profano. Contudo, infelizmente, ao botar a mão na arca, Uzá caiu e expirou no mesmo momento. Este incidente inusitado mudou o rumo do relato de maneira nada previsível. A ausência de som após o ocorrido era simbólica. Naquele momento, Uzá tinha perdido a vida. Isso era um mistério acima das capacidades humanas. Afinal de contas, por que ele havia morrido tentando proteger a arca? A trágica experiência de Uzá diante da Arca da Aliança foi mais que um evento isolado. Ela exigia a compreensão da santidade divina e nos convida a refletir sobre a relação entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá, ao lado da arca, mostrou um sinal do divino poder, além de qualquer entendimento humano. Deus havia enviado a instrução de que ninguém, nem mesmo do seu povo, tocasse a arca diretamente, pois o poder de Deus nela intenso era demasiado para a fragilidade humana. Para este propósito, ele ordenou que a arca fosse transportada por varas de madeira recobertas de ouro, que passavam através de argolas. Ao observar essa lição, rei Davi entendeu a necessidade de venerar ainda mais a presença de Deus. Ele reconheceu a santidade divina como algo inegável e que não poderia ser negligenciado. Por mais trágico que fosse, esse acontecimento não foi consequência da insuportável raiva de Deus ou de injusta vingança. No entanto, Uzá, apesar de ser do povo de Israel, não resistiu a tamanho poder divino irradiado pelo seu contato com a arca. Esta tragédia tem como mensagem lembrar que nos aproximarmos ao sagrado precisamos de humildade, reverência e obediência. É um aviso nítido da inabalável grandeza de Deus e da necessidade de ratificar o seu supremo controle. A tragédia de Uzá ao lado da Arca da Aliança ecoou ao longo dos séculos, transportando uma mensagem significativa que desafia a compreensão humana sobre a natureza divina. Ela nos ensina que a justiça e o amor de Deus existem sempre juntos. Ele é perfeito, indignando a desobediência, mas também é benevolente e carinhoso. A morte de Uzá nos mostra que nossa jornada espiritual demanda não somente o cumprimento dos preceitos divinos, mas também profunda reverência pela santidade de Deus, respeitando sua palavra e sua conduta. É um chamado para equilibrar as ideias sobre a fé, reconhecendo não somente sua inabalável santidade, mas também seu amor e perdão sem limites. Compartilhe esses ensinamentos contidos na Bíblia com aqueles que desejam entender melhor a complexidade do relacionamento entre as pessoas e o Criador. Que essa narrativa profunda e envolvente estimule diálogos interessantes e reflexões notáveis. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas informações e aprendizados bíblicos. Agradecemos por acompanhar esse vídeo e por continuar a explorar a maravilhosa Palavra de Deus. Que Ele abençoe cada um de nós. Até nos encontrarmos no próximo vídeo.